Trocava as máscaras assim, pra escutar música. Que massa. Vocês tinham Bina em casa? Bina? Eu tinha. Bina. Não tinha, mas eu tinha um amigo que tinha. Que era o reconhecedor do número. Chamada. Era uma moral, cara. Era Bina, cara. Não dá pra ligar lá, não dá pra dar trote lá naquela vez que ela tem Bina. Exato. Eu já ouvi muito. Mas também era coisa de pleiba, né? Só quem tinha grana que ia ter a Bina ali. Você passava trote? Eu passava. Muitas. Teve um trote uma vez que deu até meio que denúncia. Né? Caso de polícia? Eu liguei pra mulher. Eu ligava na mulher e falava assim: minha mãe perguntou se a roupa dela tá pronta. Daí ela perguntou assim: mas tua mãe, quem é tua mãe? Não, minha mãe é tal. Mas não sei de nada. Mas a senhora não trabalha com roupa? Ela assim: não trabalho. Eu falei assim: trabalha pelada então. Cara, criança é foda. É uma fase boa, né? Esse trote eu passei mais várias e várias vezes. E teve uma abençoada nessa aí que ela tinha Bina. E dela religou no outro horário. E aí ela ligou num outro horário e falou com a minha mãe. Aí deu problema. Deu uma xingaceira lá em casa. Isso é pior que polícia. Antes fosse polícia, mas a mãe chegar, pegar na chincha e falar, vamos conversar. Eu me lembro, falando dessa história, eu me lembro que uma vez um colega meu compartilhou a senha dele da internet de escada do Terra. Mas compartilhou com umas 30, 40 pessoas. E quando veio a conta, veio 1.000 e poucos de conta. E ele começou, não, vocês têm que pagar. Ninguém pagou nada, toma. Se vira. E 1.000 e pouco naquela época, né? Imagina, tá louco? Quase 1 milhão hoje. Já começando então com a inteligência artificial, sabe, eu acredito que quem ainda não provou, vai provar nos próximos dias ou meses aí, fazer, sei lá, uma pergunta lá pro ChatGPT, por exemplo, né? Mais famoso, total. E tipo assim, é perigoso você colocar teus dados, né? Ou pedir para ele coisas sobre você ou não? Vamos começar no início, né? O que é uma inteligência artificial? A gente parte do princípio que uma inteligência artificial, ela é nada mais nada menos que um cérebro sintético treinado. Então ela é treinada com uma tecnologia que o nome da tecnologia é GPT, inclusive, né? Que é, enfim, pré-trainé de Transformers ali, que é uma tecnologia de treinamento de dados e retorno de informação. Por isso que até a inteligência artificial não consegue puxar informações atuais. Ela puxa até setembro, se eu não me engano, de 2021. Então ela tá ali, ela foi alimentada até aquele momento. É um dado que eu vi também, que eles pegaram todos os textos que tinha na internet até aquele dado ali e criaram esse super inteligência, né? Exato. Tipo um supercomputador. É mais do que isso. Ela consegue... como que foi o treinamento? Quando você fala para uma inteligência, até então, com uma outra tecnologia, me dá uma maçã, ela obrigatoriamente descreveria uma maçã que é vermelha, com um talinho verde. O GPT, ele foi alimentado com todas as variações de maçã para quando você perguntar, me descreva uma maçã, ele vai falar qual tipo você gostaria. A verde, a vermelha, ele vai literalmente, ele tem tanta informação dentro dele que ele sabe chegar a um ponto e um resultado. Por isso que as respostas dele são tão boas, tão melhores do que um Google daria, por exemplo. Melhores do que o cara que tá perguntando às vezes. Muitas vezes, sim. Muitas vezes eu me pego olhando assim. Tem vezes que eu tô ali, literalmente, eu vou pro espelho e falo, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu estou entrando em um diálogo com uma inteligência artificial e indo, e você vai indo fundo mesmo. Você cria um relacionamento com ela que você fala assim, o que eu tô fazendo? Mas, assim, é perfeito. E ela é treinável, né? Se tu abre uma conversação e tu começou a conversar com ela, ela pega aqueles dados que tu tá fornecendo e aprende em base àqueles dados ali. Exato. Porque assim, se você dá um input para ela, por exemplo, para descrever uma xícara e nenhum usuário fez isso, como é que ela sabe que ela tem que puxar essa informação? Porque ela já tem no banco de dados dela variações de xícaras. Então imagina que naquele momento é como se ela tivesse sido feita para você para te responder sobre a xícara. Então é absurdo. O aprendizado dela, ela é instantâneo com base no que você delega para ela. E aí é uma cereja do bolo em cima da inteligência artificial. Não só no GPT, tá? Inclusive, anteontem foi lançada a versão 2 do Claude, que é uma outra inteligência artificial concorrente do ChatGPT. Mas eles usam sempre a mesma base, lá o mesmo cérebro? Não. As que são Powered by, que são basicamente funcionam com a tecnologia GPT, sim, utilizam a API de comunicação da OpenAI, que é a empresa que desenvolve o ChatGPT.
Agora, tem muitas outras que são independentes. Então, a Copy AI, por exemplo, que já funcionava antes do ChatGPT, já tinha independência dela. A Cloud já tem independência dela. Tipo, vamos supor assim, vamos analisar elas como se fosse marca de celular, por exemplo, né? Tem a Apple, tem a Samsung e tal, tal. Tem uma mais fodona, mais melhor zona? ChatGPT. Assim? ChatGPT é a mais conhecida também, né? Que foi ela que explodiu, vamos dizer assim. Sim, e é a mais antiga. Parte, né? Ela foi fundada em 2015. Então, Elon Musk era um dos sócios. É verdade. Em 2018 ele deixou de ser um dos sócios. Não digo que ele parou de acreditar na ideia. Acredito que ele tinha lugares mais interessantes e lucrativos tinha naquele prioridades, momento. né? Outras prioridades. Então, ele saiu, tanto é que ontem ele divulgou a X.AI, que é a inteligência artificial que ele tá. Ontem mesmo. Então, se a gente pegar essas informações, a gente entende que daqui pra frente o cavalo só vai correr mais. Porque daí, assim, né? Eu como leigo, né? Até o meu irmão tava vendo esses dias um episódio de um podcast famoso que estavam falando, né? E me deu bastante medo, né? É o Podpah. Isso, Então, os guri ali acabaram, tipo, pegando e jogando, assim, na cara de todo mundo. Foi um episódio, vamos dizer, falando da segurança. Todos os riscos que podem acontecer e tal. E aí eu fico meio com o pé atrás, né? O cara pensa assim... Aí eles falaram também que a Microsoft comprou, né? Uma delas. ChatGPT. E jogou no Bing, né? Que o Bing é o buscador dela. E daí agora o Bing, todo mundo que utiliza o Bing, ele já se apropriou dos dados, ele já sabe, todo mundo que, tipo, tudo aquilo que já tá na nossa vida, na verdade. Né? A cibersegurança, ela é algo que, assim, entra em muitas pautas e vertentes diferentes. Eu sou uma pessoa que eu não vejo tanto problema assim, tem informação minha, porque eu já sou público demais. Verdade. Eu tenho, só que as pessoas que conhecem meu rosto dos meus milhões, só bota aí já uns 9, 10, já sabe quem é o Thiago. Eu tenho teu número, só falta o cartão, o número do cartão, tem como. Boa. O código fiscal você perde. Agora, é relativo. Então, assim, para muitas pessoas é preocupante ter essas informações expostas até certo nível, para outras não. Mas faz parte do desenvolvimento tecnológico pra gente chegar até onde a gente chegou. Entendeu? Então, assim, não é que a gente, do nada, por exemplo, o ChatGPT vai pegar tudo nosso e expor na internet. Já teve vazamento de dados recente. É um problema? É um problema. Mas não acredito que é um problema que vai frear o desenvolvimento dele. Não. No começo ali, você estava falando sobre dar comando pro próprio ChatGPT ou então uma outra inteligência artificial. Com certeza, saber fazer perguntas para esses programas é que muda a questão, Sim. né? Eu acho que é aí que entra o nosso amigo Thiago, porque ele praticamente te ensina a fazer a pergunta certa para obter o melhor resultado. Dá um comando isso aí, da forma correta. Que esse comando seria chamado prompt, né? Exatamente. Então, assim, o maior problema da humanidade hoje é pergunta, né? Então, a gente vê pessoas separando porque não tinha um diálogo no relacionamento. A gente vê amigos brigando porque faltou transparência e diálogo. Então, quando a gente coloca a necessidade da informação e de você saber perguntar para uma inteligência artificial, você já está colocando 90% dos seres humanos na chincha, no trampolim não ali. Sabem fazer, né? Porque é um problema nosso. A introversão, ela chegou muito mais com a tecnologia a um ponto da gente não saber qual é o momento de perguntar e o que perguntar. Estou sendo invasivo? Não estou sendo invasivo? O que eu faço da minha vida agora? Então, quando você chega numa inteligência artificial e você é superficial, ela aprende com você. Ela vai te retornar na mesma intensidade que você foi a ela. Então, ali é o momento onde vai testar todo mundo. Quanto mais fundo a pessoa for indo, mais exposta a pessoa vai obtendo. Vai chegar um nível que a pessoa vai precisar espremer partes do cérebro dela para ser cada vez mais profundo. Mais específico na Exato. pergunta, tudo, né? E aí chega a uma coisa muito importante, que é as novas profissões, baseado em engenharia de prompt. Então, existe uma pesquisa que no mundo, a partir de agora, vão precisar de engenheiros de prompts, pessoas extremamente capacitadas para solicitar informações para a inteligência artificial. Ora, você imagina, se você vai fazer uma análise de dados e uma inteligência artificial consegue fazer, você precisa então treinar a galera de dados para que consiga operar. Para fazer a pergunta Exato. certa, né? Então, vai ser um quesito, não vai substituir os profissionais, mas vai substituir o profissional que não souber operar da forma adequada a inteligência artificial. Vai ter que ser... Não saber usar. Deixa o leigo aqui falar, então. Peraí. Ok. Precisa de saber fazer pergunta bem feita para obter o melhor resultado. Tem como usar uma inteligência artificial de copy para fazer uma pergunta bem feita para uma outra inteligência responder e obter o melhor resultado?
colocar duas inteligências. É tipo ligar para duas pizzarias e deixar as duas conversando? Eu entendi isso. Eu entendi a tua pergunta. O Marcos falou assim, eu faço uma pergunta simples para uma inteligência me dizendo, crie para mim uma pergunta bem feita para fazer para uma inteligência artificial. Na verdade, você não precisa ir para uma outra inteligência. Para a mesma? Para a mesma. Fala assim, qual seria a melhor pergunta baseado no tema tal que uma pessoa poderia fazer para você, sendo uma inteligência artificial, que você entenderia absolutamente tudo e me retornasse com detalhes. Me parece que eu imaginei ela assim falando, agora vou me divertir. Pra mim mesmo. Ou então assim, me pegou. Eu já vi uma outra também, que a pessoa faz toda a pergunta e no final diz, faça-me 5 perguntas para ver se você entendeu o que eu queria que tu fizesse. Exato. E ela te faz 5 perguntas, tu responde aquelas 5 perguntas e ela vai te retornar um resultado mais preciso ainda. Mas na verdade é você testando você mesmo. Pra ver se você foi capaz de fazer uma pergunta adequada. Olha o nível da situação. Eu conheci o ChatGPT ali faz uns 3 meses atrás, 2 meses. Quando a gente começou ali se trocar ali e tal. Eu te mostrei um pouco do Midjourney também lá, das imagens. Então a minha experiência foi assim, o Samuca veio, porque o Samuca é nerdão, né? Então ele veio com as 5, 6 opções e eu já comecei a me perder. Eu falei, eu vou focar numa aqui, porque senão eu me perco demais. E ele me fez baixar uns 4, 5 aplicativos e era muita coisa, muito... E aí eu fiquei com um. Então, ChatGPT. Eu e o Éder começamos. Aí, você veja bem, eu consegui na minha inteligência de amador, quando aqui na Itália estava bloqueado o ChatGPT, não funcionava. Né? E a gente precisaria para desenvolver umas copy legal para a nossa página de Viver de Pizza, né? Aí eu fazia o VPN, me logava na Holanda, e daí entrava e beleza. A parte legal é, se eu quisesse copy em italiano, você não precisa selecionar a língua em lugar nenhum. Faz a pergunta na língua que você quiser e ele vai entender que é aquela língua e vai responder naquela língua. Mas melhor do que isso. Quiser... Fala. Eu acho que tu vai falar a mesma coisa. Se você fizer em português e no final colocar, me dê a resposta... Em italiano. Exato. Ele vai te dar. Exato. Ou me traduz essa resposta em francês. Exato. Ele vai te traduzir então, a sua em linguagem linha formal racional, em francês. Exato, a sua linha racional vai no seu idioma mãe. O Éder me falou o seguinte, eu estava nessa semana, eu te falei que ele estava vidrado no negócio ele falou o seguinte, os criadores, se me corrija se eu estiver errado, os criadores do ChatGPT não sabem como que a inteligência artificial conseguiu chegar nessa parte onde ela traduz qualquer língua, porque eles não treinaram ela. Ela conseguiu pegar as informações e ela sabe que uma língua é diferente da outra e ela responde. Ela mesma se dividiu, ela entendeu que existem várias línguas. No começo ela falava só um idioma e quando eles viram, ele já estava respondendo também em outros idiomas. Né? Isso aí dá um pouquinho de medo, não dá? Mas faz sentido com a tecnologia de treinamento com o GPT, né? Ele foi feito para isso. Ele não foi feito para... Eu pergunto como que é o V e ela me retorna um V assim. Ela não foi feita para isso. Ela foi não feita... é um Google, né? Não é um buscador. Exatamente. O problema é que a gente até poucos Tempo meses atrás atrás usava no máximo um Google e achava top de linha. Então, o Google até te dava algumas opções. Não, você queria dizer isso. Estou com sorte. Quem lembra do estou com sorte do Google? Para ter uma resposta mais precisa com o que você quer. Então, ela não foi treinada para isso. Ela foi treinada para interpretar sua pergunta e te dar as melhores respostas com base na interpretação. É literalmente como uma pessoa faria... Vou dar o melhor exemplo. É um pensamento. Como o italiano faz com a gente quando a gente fala errado. É isso. Então, a gente vai falando tudo assim, mim ser Tarzan... Eles vão pegando, porque a gente acabou de chegar no país, né? E eles vão e te jogam. Exatamente. É exatamente isso a inteligência artificial. Por isso que ela é tão assustadora e incrível ao mesmo tempo, né? Agora, voltando rapidinho à questão da Microsoft, a Microsoft não só colocou o ChatGPT, como colocou o DALL-E 2, que muita gente não conhece. É a inteligência da própria OpenAI de criação de imagens. Tipo a Midjourney, só que focado ali com uma linguagem diferente para criação, né? Ainda são boas. O Leonardo agora é a melhor de todas, né? Para criação de imagem. Mas o que a Microsoft fez? É inspirado em Da Vinci? É quase... O espírito é esse, da criação da veia artística, né? Mas qual é a parte da Microsoft? Ela chegou desafiando a OpenAI. O Bill Gates. Bill Gates chegou assim e falou assim, irmão... Inteligência artificial, beleza, mas pode ser um hype. Metaverso tinha acabado de acontecer aí. Ascensão e declínio, né? Aí sabe o que ele falou? Eu vou acreditar nisso quando uma inteligência artificial conseguir passar num teste de biologia, de ciência, se não me engano, biologia, alguma coisa assim, com uma pontuação num nível altíssimo e pontuação acima de 90%. Isso estava na versão 3 ou 3.5 do ChatGPT. Aí foi lançado a versão 4 dele. Ele não só passou, como passou com 96% de acerto. Aí,
Bill Gates falou assim, não, peraí, vou adicionar tudo no meu buscador. Então ele é literalmente o primeiro buscador a interagir com inteligência artificial. Isso. Por mais estranho que seja usar ele daquela forma, e enfim, meio... É estranho, Sim, mas ele tá sendo o primeiro. Então, ele tá no processo do quê? Peguei uma tecnologia de terceiros, acoplei a minha e tô vendo que isso vai dar no mercado. E já deu resultado, né? Que o Bing aumentou de 15% a busca dele. Exato. Então, o Google, que era o maior de todos, e o Bing, que era segundo lá embaixo, começou já tá subindo. Por que vocês falaram que é estranho usar? O que ele faz de diferente? É porque o ChatGPT eu acho que é mais simples, né? Mais sintético, né? O Bing... O Bing, tipo, pra mim, eu abro meu computador, né? Ele é da Microsoft, abre e já vem Bing instalado, né? Eu fui perceber que era Bing depois de 2 semanas. Não, mas agora, se tu vê, ele tem uma barrinha à direita em cima. É, tô ligado. Aquela barrinha de cima lá, o primeiro ícone que tem lá em cima é o... É pra você buscar? Pra tu abrir a inteligência artificial. Inclusive, é uma forma de você usar a versão 4 do ChatGPT sem pagar. Sim. Mas, ó... Tem 5 perguntas por dia, né? Exato. Eu acho que a principal âncora aqui de estranho porque um não tem nada a ver com o outro. A inteligência artificial quebra o mecanismo de busca. Por quê? Porque num princípio que você não precisa acessar sites de terceiro para encontrar uma informação, por que você vai usar isso? É verdade. Então ele ainda não sabe como interagir. Tu vê, a gente vai ter o convidado agora, o Vitor Clay. Eu pesquisei o Vitor Clay no ChatGPT. Eu perguntei pra ele, você conhece o Vitor Clay? Ele, sim, é o cantante, autor e brasileiro, não sei o que. Isso aqui. Me mostra uma música dele. Ele mostrou uma música dele inteira. Para ver tanta informação que ele tem. Se tu quiser, depois a gente procura Edipo Basedio. Vamos ver o que ele rola. Não procura, cara. Não procura. Esse cara é viciado, cara. Ele joga baralho. Viciado em coca, né? Traficante colombiano. Deixa quieto. É procurada. Deixa quieto. Não, é tanta informação que, ela é uma inteligência, é um cérebro gigantesco com tanta informação dentro que te volta uma... Agora,